A música brasileira não é só boa para ouvir. Ela é boa também para conhecer a nossa história política, social e cultural. Por isso, hoje vamos percorrer a diversidade da música carioca através dos séculos, conversando com Rosana Lanzelotti. Ela é curadora da mostra Rio 450 Anos de Música, que vai do canto tupinambá aos ritmos mais atuais, da bossa nova ao funk. E a história política do país através da música está no livro A República Cantada, de André Diniz e Diogo Cunha. São 200 canções que narram os acontecimentos políticos mais importantes entre 1889 e 2014. André Diniz também é nosso entrevistado de hoje. Cidade de Leitores começa agora. André, como é que nasceu esse livro que conta a história do Brasil através da música? Olha, Leila, esse livro já tem alguns bons anos, né? Era um monstrengo de 400 páginas, né? E eu nunca tive de lá para cá tempo para poder aplumá-lo, azeitá-lo para publicação, né? E a editora me cobrando, aquela coisa toda. E aí busquei meu parceiro Diogo, que é parceiro em outras obras, né? Livros que a gente tem feito. Falei, Diogo, topa entrar nessa parceria e dar uma azeitada nesse livro? Aí a gente conseguiu azeitar, chegar nesse tamanho bem equacionado, né, para o leitor. Não, ótimo, ótimo. E publicá-lo pela editora Zahar. Então, assim, acho que ele é um livro que preenche uma lacuna, tanto para o leitor comum, né, como para o leitor que gosta de história, que gosta de música, enfim, que gosta de cultura brasileira. Agora, aqui diz na capa que é do choro ao funk. Por que gêneros, ritmos, tipos de música vocês passam aqui nesse período? Mas é um mundão, né? Tem música sertaneja? Tem sertanejo, tem sertanejo. Porque eu acho que o grande barato, assim, a música, como você bem colocou, é a nossa arte mais reconhecida, né? E ela é uma arte muito universal, você em qualquer lugar está ouvindo música. Dificilmente no local você vai ter um livro do Machado ou um quadro do Portinari, mas a música tá esparramada pelo seu cotidiano, né? Então, essa questão de você trabalhar com a música é muito importante para você entender o país, né? E aí, nós percebemos a densidade que essas músicas têm, né, no decorrer da história. Foram muitas que foram levantadas, tivemos que selecionar as mais apropriadas, aquela coisa toda, períodos mais críticos, períodos menos críticos, mas a República sempre foi cantada. Aliás, a República começa, né, com a queda da monarquia no último baile. Olha que festança. Olha, então, e assim vocês começam o livro. Olha que festança, que beleza. A exposição é uma viagem muito divertida por 450 anos de práticas musicais cariocas. E por que a gente pode dizer que são 450 anos? Porque a gente tem a sorte de ter anotações ainda do século XVI do Jean de Lery, que era um integrante da expedição do Villegagnon. Ele anotou a música que os tupinambás faziam aqui no Rio de Janeiro. Olha! E, ao mesmo tempo, o Hans Staden, e que foi retomado pelo Théodore Debré, desenhou os tupinambás nos seus ritos, com instrumentos, fazendo rodas em que eles estavam cantando e dançando. E a exposição vai até os dias de hoje. Ela mostra a música carioca até os dias de hoje. Isso, a gente não pode ficar lá no século XVI, afinal de contas o Rio sempre foi uma grande capital da música. A gente tem gêneros que foram
se perpetuaram no Rio ao longo dos séculos, como o choro, o samba e, mais recentemente, bossa nova e funk. Motivou você a fazer montar esse panorama tão amplo da música carioca? Na verdade, há 5 anos, à frente do Música Brasílias, a gente já vem com uma equipe grande de pesquisadores desenvolvendo conteúdos relativos à música brasileira em geral. Em 2012, a pedido da Prefeitura, a gente fez uma primeira edição dessa exposição, que ficou na Tijuca durante 1 ano e foi muito bem sucedida. E agora, com as comemorações dos 450 anos do Rio, nós fizemos uma edição voltada para isso e ampliada e também com novas instalações interativas que os jovens, principalmente, apreciam muito, porque a gente está num mundo em que é preciso ter essa interatividade nas exposições para que a gente atraia os novos públicos. André, você diz em entrevistas que todos os presidentes foram cantados, que todos os presidentes estão no livro porque todos foram cantados. Mas isso desde lá, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto? Sim, você tinha... Deodoro, você tinha músicas que brincavam com ele, né? Pelo jeito dele de governar. Floriano, você tinha muita música ufanista, não é? Que valorizavam o Marechal de Ferro, que consolidou a República, né? E você tem depois o Getúlio, é o mais emblemático nisso, porque também são anos de poder, não é? Você tem marchinhas, samba cantando. Enfim, de lá para cá você vai ter sempre músicas que retratam, né? Por exemplo, a música Matei o Presidente, que é referida ao Collor. Então você vai ter sempre um período onde essa arte nossa, né? essa arte musical nossa, ela vai expressar sempre esse contexto aí de falar do cotidiano, e de crítica ou não. Crítica também, política, né? Então, me diz uma coisa, há um ponto comum entre essas músicas, por exemplo, que falam de presidentes? Você já disse que, assim, no princípio, a gente vê, né, a diferença. Deodoro era muito menos ufanista, o cancioneiro em torno dele, do que de Floriano Peixoto. Foi um governo mais duro mesmo. E outros, há um ponto, assim, comum? Até porque o Floriano, por exemplo, você não tinha... Não dava para cantar muito contra ele, né? Senão, então tem essa diferença. Um autoritarismo. Eu acho que tem tanto ufanismo quanto tem de crítica. Em períodos mais emblemáticos, por exemplo, vamos pegar o período da ditadura, é claro que a música externou muito das manifestações, né, que você não podia ter na rua, né? Então, um período crítico, período de abertura política na década de 80, com o Brock, né, é o movimento do rock, ele é extremamente crítico, né, assodado. Então, você tem períodos que eles são mais acirrados, mas todos eles sempre tiveram, em compositores populares, né, um viés de crítica. Eu acho que é um pouco também dessa coisa da arte, né? Ela também tem esse lado crítico, mas também tem o lado convencional, também tem um lado de apoio. Por exemplo, compositores que fizeram jingle para campanhas de políticos, etc, etc. Né? Tá bom. Então nós vamos falar desses períodos todos no decorrer do programa. E antes de continuar essa conversa com o historiador André Diniz, nós vamos para um breve intervalo. E na volta ainda tem Rosana Lanzelotti, curadora da exposição Rio, 450 anos de música. Espere um pouquinho só. Voltamos com Cidade de Leitores, apresentando hoje a história através da música. No Jardim Botânico, uma exposição percorre a diversidade da música carioca por mais de 4 séculos.
Rio, 450 anos de música, tem curadoria da cravista Rosana Lanzelotti. Ela fala das múltiplas formas da expressão musical da cidade. E o historiador André Diniz, autor de A República Cantada, vai do choro ao funk para narrar um período de muitas crises e reviravoltas da nossa história. André, você falou que há períodos mais críticos e menos críticos da história da República e que a música brasileira popular refletiu isso. Vamos pegar lá o período da ditadura. Como é que os anos de chumbo foram representados na nossa música? Olha, a música viveu um momento singular na sua história republicana nesse período, porque ela foi não só porta-voz, né, dos dissidentes, né, do regime, e com o passar dos anos cada vez mais havia dissidentes, né? Como ela também representou uma renovação estética, né? Só a gente pensar que o tropicalismo é do mesmo período, também era uma crítica ao status quo, não é? Da sociedade. Exatamente. Então, assim, ela fez uma interface com o teatro, com o cinema, com as artes plásticas, né? Você tinha na música, podemos dizer assim, uma vanguarda do período. E todos aqueles compositores, Chico Buarque, Sérgio Ricardo, Edu Lobo, né? Todos eles que vão fazer essa sigla MPB se consolidar, música popular brasileira, se consolida mais ou menos nesses anos 60, né? E muito crítica, de certa maneira, ao período que estava vivendo. Era um período que não era brincadeira, né? Não se viveu de brincadeira, mas certamente a música foi a arte que mais expressou, né? Que mais se posicionou nesse momento. André, e logo em seguida vem a abertura política, né, que culmina com a campanha das diretas já, e aí aparece o Rock Brasil. Qual foi o tom desse período? Você vê que o rock pega uma garotada, uma juventude que estava muito sufocada, foi criada nessas cercanias da ditadura, né? Foi criada sob silêncio, né? Sob medo de falar, não é? E que aí quando se liberta muito crítico, né? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Então você vai ter uma geração muito crítica aos políticos, né? Muito crítica à sociedade de consumo também, né? Muito crítica aos meios de comunicação. Você tem lá Titãs, você tem Paralamas, você tem, né, a Capital Inicial, você tem o Traje a Rigor, que é uma crítica diferente, né? Mais brincalhona, mas também uma crítica muito ácida. Então, assim, esse período vai ser um período muito rico, né, do rock nacional, né, da consolidação do rock. E você tem um movimento do rock muito ácido com relação à classe política. Rosana Lanzelotti, como é que está apresentada essa exposição para o público? A gente tem 5 grandes módulos. Logo que o visitante chega, a gente tem uma coleção de instrumentos. Essa coleção ela tem um aspecto temporal também, porque a gente mostra instrumentos antigos de origem europeia, instrumentos de origem indígena, instrumentos de origem africana, que, ao longo dos tempos... influenciaram a música carioca. Quer dizer, são Exatamente. instrumentos de outras culturas que foram se Exatamente. incorporando à música carioca, não é isso? Que instrumentos são esses e que culturas são essas? Por exemplo, na parte dos instrumentos europeus antigos, nós temos a sorte de ter 3 cópias de guitarras antigas que foram trazidas pelos europeus. Depois, nós temos um piano precioso, um piano autêntico do século XIX, que é típico da época em que o Rio era conhecido como a cidade dos pianos. É verdade.
parte interativa é muito importante nessa exposição. Então, ainda dentro dessa instalação dos instrumentos, nós temos uma série de vídeos que ilustram como se tocam e quais as propriedades dos instrumentos que não estão presencialmente lá. André, você falou há pouco que de todos os presidentes da República, Getúlio Vargas foi o mais cantado, né? Dessas músicas todas, assim, dos compositores e músicas, quais as que você acha que vale a pena lembrar? Eu acho que tem uma que é clássica, porque ela, quando o Getúlio é deposto em 45 pelo Dutra, não é? Ele brinca dizendo que volta nos braços do povo, não é? E ele volta por um período muito emblemático da história, que vai ser o período do suicídio dele, né? De turbulência no país, né? Ele acaba, né, dando um tiro no Palácio do Catete, que é bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Então eu acho que esse jingle foi um dos mais emblemáticos, né, dessa primeira metade do século XX, né, já o comecinho da segunda, que ficou conhecido. Você vê, o Brasil é tão musical que a gente teve até um presidente bossa nova, como você destaca aqui na República Cantada. E pé de valsa também, que E dançava pé de aquela valsa, beleza. Juscelino Kubitschek, não é isso? Ele foi muito cantado também, como Getúlio, menos, mas também foi muito cantado. Muito, porque o Getúlio tinha uma característica muito específica também, que o Juscelino vai herdar geneticamente. Né? Não herda só a questão política, não, herda também uma questão genética dessa relação com a cultura, né? Porque ambos tinham uma ótima proximidade com os artistas. Ambos adoravam a música popular. Então, assim, eu acho que perfis de presidente assim ajuda muito a proximidade com a classe artista. Inclusive porque gostam das sátiras que são feitas para eles. Getúlio gostava. Mesmo na época do falem chumbo, mal, né? mas falem de mim, né? É quase um pouco isso. Mesmo na época do Estado Novo, aquela coisa toda, você tinha teatro de revista, você tinha as marchinhas que brincavam com ele. Ele gostava, ele sabia que isso dava popularidade a ele. Não era bobo não, Leila. Nós vamos para o intervalo. Na volta tem mais conversa musical com o livro A República Cantada e a exposição Rio 450 anos de música. Até já. Voltamos com Cidade de Leitores, tratando hoje da música na história do Brasil e da história da música no Rio de Janeiro. Rio, 450 anos de música, é a exposição que percorre a diversidade musical carioca, do canto tupinambá ao funk das comunidades. Rosana Lanzelotti, a curadora da mostra, que tem na interatividade um grande atrativo. E a história do Brasil através da música está no livro A República Cantada, de Diogo Cunha e André Diniz. André, mas não é só a história da música que está no livro, não. Tem histórias interessantíssimas, curiosas e engraçadas, né? Isso, a gente coloca algumas coisas, fatos pitorescos, né? Até para poder cativar o leitor, aquela coisa toda. E informações complementares também curiosas o livro tem, não é? Tem, a gente tira Leila, a gente tira uma linha política, né? A gente sempre fala dos períodos políticos, né? Que é um marco que a gente quis fazer, eu e o Diogo, né? E o que dá o bojo desse substrato assim, de informação é a música popular brasileira, né? E nela a gente vem falando de um monte de coisa, a gente fala de teatro, a gente fala de cinema, enfim, eu acho que o livro tem um perfil que vai, eu estou até sabendo que está sendo adotado por escolas, que beleza, isso, felicidade total, vai do aluno de escola, não é, até quem gosta de literatura, de história do Brasil e de música popular brasileira, né? E é um livro que a gente não só lê como canta, né? Porque isso que é o grande barato. Delícia. Isso que é o grande barato, ou seja, você pode ler esse livro ao sabor
das suas músicas prediletas. Porque hoje em dia todo mundo tem um iPadzinho, tem um iPhone, tem um Smart, tá no computador, então quer dizer, é só você ir colocar. Então tem sertanejo, tem rock, tem forró, tem choro, tem funk, tem hip hop, né? Tem samba, tem marchinha, tem frevo. Então, assim, é um grande passeio, efetivamente, para essa diversidade musical brasileira. Uma delícia. Rosana, tem uma sala que é linda, que todo mundo está dizendo que é linda, que tem os instrumentos de sopro pendurados, né? Tem instrumentos de tecla e é uma sala, assim, uma instalação, não é? De tanta coisa e colocada de forma diferente. O que você pretendia com isso? Isso foi uma ideia linda do nosso cenógrafo Hélio Aschbauer, grande Hélio Aschbauer, que foi nosso colaborador nessa exposição com a parte cenográfica. E ele imaginou desde o início uma instalação de instrumentos e como as bandas de música surgiram no Rio de Janeiro do século XVIII, ele teve essa ideia linda, porque esses instrumentos de banda são lindos, são dourados e eles iluminados, eles realmente fazem uma composição muito bonita e eles estão exatamente em cima desse piano antigo do século XIX. Queria que você falasse dessa interatividade. Primeiro, por que uma exposição interativa? Né? Por que era importante a participação do público e como ela se dá? Ela surgiu um pouco em função do Música Brasilis, do portal, em que a gente já tem essa experiência, essa coleção de conteúdos sendo reunida há mais de 5 anos. Ela surgiu um pouco como uma materialização do portal. Eu vejo a exposição um pouco dessa maneira. Os públicos podem presencialmente ali percorrer as instalações interativas, mas saindo de lá, eles podem ter acesso aos mesmos conteúdos no portal Música Brasilis. É como se o portal funcionasse como catálogo da exposição, ao mesmo tempo em que a exposição é uma materialização dos conteúdos do portal. André, e dos tempos mais recentes, 1990, porque a gente falou até 1980, né, a década de 1980. O que vocês garimparam nas pesquisas desse período? A gente marcou, até brincando, né, com o Fernando Henrique e com Lula, né, que chamando o capítulo Na Batida do Real, né? Porque você tem aí já uma sedimentação de uma musicalidade da periferia, né, de subúrbios, muito forte, né? De uma negritude que se tinha na década de 70, no momento black, que volta com uma força total do hip hop e do funk carioca, não é? Que vai expressar o quê? O cotidiano deles. Naturalmente eles vão falar da violência, da ausência do Estado, vão ser críticos, né? Vão falar às vezes do tráfico, aí você vai ter ramificações diferenciadas, né? Mas o grande movimento nesse período de 90 para cá, de massa, está ligado a essa musicalidade que é produzida pela periferia, que já era produzida nos anos 80, mas que começa a ganhar a mídia, a entrar na classe média a partir dos anos 90, né? Onde você vai ter canalizado o hip hop, né? E todas as suas ramificações de linguagens artísticas, né? Que não é só musical, e o funk carioca. André, quando você não está pesquisando, escrevendo um livro, você lê o quê? Então, eu geralmente acabo lendo muitos livros direcionados ao que eu estou fazendo. Quando eu não estou fazendo livro nenhum, que é quase raridade, eu leio muita literatura. Agora eu estou lendo um livro que eu acho fabuloso, que é para mim um dos maiores escritores, né, hoje em dia, contemporâneos do Brasil, que é Alberto Mussa, que é A Primeira História do Mundo. É uma aula de Rio de Janeiro, de cultura indígena, mesclado com cultura negra, enfim, com a descendência afro, sensacional. É de uma literatura clara, objetiva,
rica pra caramba, de uma erudição, né? Então eu recomendo, esse livro eu recomendo. André Diniz, muito obrigada pela entrevista, parabéns por República Cantada e até a próxima. Obrigado a vocês. E Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também, até a próxima.